pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 22.1. Uma aula que já está aí muito bem posicionada nos seus estudos da Física do primeiro ano, onde você já viu o conceito introdutório do que é a física como ciência da natureza, o estudo dos movimentos, o conceito de referencial, de repouso, estudou o movimento retilíneo, né, como velocidade constante, depois o movimento retilíneo com velocidade variável a uma aceleração constante e mais recentemente estudou o movimento circular, né, e depois o movimento circular uniforme. Mais recentemente você foi apresentado ao conceito de inércia, e nesse conceito de inércia, as perspectivas históricas de Aristóteles e de Galileu. Pois bem, a inércia, como você já bem sabe, ela foi uma das primeiras, né? Ela é conhecida como a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, mas se existe a primeira lei, indica-se que os estudos de Isaac Newton não resultaram em apenas uma teoria. Na verdade, Newton fez várias contribuições para o estudo do movimento, tanto que ele tem aí as 3 leis de Newton. Ele também tem contribuições para o conceito gravitacional, a gravitação dos corpos, contribuição para a astronomia, portanto, e também uma contribuição vasta na área de matemática. Mas nessa aula de hoje, nós iremos aprofundar em uma dessas outras teorias desenvolvidas por Isaac Newton. Ou seja, na aula de hoje, a nossa atenção está voltada para a terceira lei de Newton, tudo bem? Então vocês vão conhecer a terceira lei de Newton e a ideia e o conceito de ação e reação, tudo bem? Então se prepara e vamos nessa! Vamos lá, terceira lei de Newton. Estudos de dinâmica, né? Em estudos de dinâmica, Newton percebeu que as forças sempre apareciam como resultante da interação de 2 corpos. Ou seja, você tinha, antes da dinâmica, uma área da mecânica chamada cinemática, e você estudou essa cinemática, né? Quando você estava preocupado em saber quais eram as posições, né? Quais eram as posições, a velocidade e a aceleração do corpo, todos em um dado intervalo de tempo. Lá na cinemática, você sabia ou iria descobrir posição, velocidade e aceleração em um dado intervalo de tempo. No entanto, não havia preocupação de saber a motivação da causa do movimento. Você apenas aceitava que existia o movimento e estudava essas características dele. Pois bem, a dinâmica ela veio diferente disso, né? Estudar as causas do movimento, ou seja, ela iria estudar o movimento como um todo, porém ela estaria preocupada em descobrir a causa do movimento, ou seja, ela iria olhar para a força, né? Então, se o corpo possuía uma aceleração, o que causava a aceleração? Então você olhava para a força e, portanto, as causas do movimento. Uma vez que você estuda a força, você percebe, né, a partir dos estudos de Newton, que essa força não é causada por um corpo só. Ela é sempre resultado da interação. Então, você vai ter ali uma força, né, que nasce da interação dos corpos. A ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja outro corpo que provoque essa ação. Isso aí eu acho que é bem simples, né? Então, vamos colocar assim. Você vai ter uma partícula elétrica no espaço e em algum momento, em alguma posição, essa partícula elétrica sofre uma força elétrica. Pronto, aí ela está sob o efeito de uma força elétrica. Aí a pergunta é, mas quem causou essa força elétrica? Certo? Então há necessidade de pelo menos um outro corpo para explicar essa interação. Um corpo é solto, né? Cai uma maçã, cai uma jaca, cai ali uma manga da árvore, todos os corpos que estão em queda, eles são levados para baixo. Então você já imagina que há uma força, que no caso é a força gravitacional, a força peso, que vai puxar esse corpo para baixo. Só vai para baixo e só é puxado porque existe um segundo corpo
que está atuando e interagindo com ele. Ou seja, também no exemplo da gravitação, a força é o resultado da interação entre corpos, ok? No exemplo da força elétrica, também era o resultado da interação entre os corpos. Resumindo, se um corpo está sob o efeito de uma força, é porque esta foi causada por pelo menos um segundo corpo. Não existe força sozinha, causada sozinha. Há uma causa para a força, tá bom? Vamos lá, manda na tela. A terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua em sentido oposto. E aí tem exemplos aqui, desde um jogador recebendo aqui uma bolada, né, no rosto, até uma luta de boxe, onde um boxeador, né, golpeia o outro aqui, ó, no rosto. Esse aqui é o exemplo dos Simpsons, tá? A força é resultante da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e outro corpo recebe a força. Isso aí é natural. Agora, olha que interessante, quando ele fala sobre ter uma força atuando e ter uma força em resposta, ou seja, ter uma ação e ter uma reação, é você pensar o seguinte: bom, a bola, né, ela interage ali em contato com o rosto do jogador, exerce uma força. E há uma reação, então uma força é exercida também sobre a bola, nesse momento. Qual vai ser a força que a bola exerce no rosto do jogador? Ah, vai ter uma quantidade em newtons. Essa mesma quantidade em newtons da força de interação do impacto, em módulo, é a força que é devolvida para a bola, né, em resposta. A reação em módulo vai ser igual. Agora, por que eu usei a palavra em módulo? Porque a força, olha só, que a bola exerceu no rosto do jogador, ela vai ter uma direção e sentido, e a força em resposta no rosto dele sobre a bola terá a mesma direção, porém sentido contrário, né? Então, na verdade, a única coisa aí que você pode falar, vai ser igual, em módulo, você vai dizer que o módulo da força vai ser igual. A mesma ideia para o golpe, né? Aqui, ó, o Homer Simpson, ele tá apanhando, tá? Nessa cena ele tá apanhando, ele vai querer lutar boxe, mas aqui, ó, sobrou para ele. Então ele está recebendo os golpes ali do boxeador e a lei da ação e reação está acontecendo, né? Ah, ele está apanhando, professor. Certo. Se eu usar a terceira lei de Newton, eu também poderia dizer que uma força está sendo exercida sobre a luva do outro componente, né? Só que ele não está sentindo isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Continuando. Durante seus estudos, Isaac Newton percebeu que toda ação correspondia a uma reação. Notou que uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro, que por sua vez devolve essa força, né, sobre o primeiro, também conhecida como lei da ação e reação. Essa é uma das 3 leis de Isaac Newton, né? Determinou após realizar estudos sobre movimento e suas causas, né? Então é aí que a ideia da dinâmica, que é uma parte da mecânica, ela abraça essa ideia aqui, que ela vai estudar o movimento, preocupando-se com as causas do movimento. Assim, o enunciado da terceira lei diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Aí é você pensar o seguinte, vamos lá. Imagina que você tem aqui uma parede, né? E você exerce uma força bem aqui, ó. Ok? Eu vou chamar isso aqui de F, AB. Essa FAB, FAB, ela tem, olha só, direção horizontal, tá? Então, direção horizontal. O sentido para a direita, né? Então ela está para a direita, e digamos que ela tenha uma intensidade aqui, um módulo de 20 newtons. Então o módulo dela, 20 newtons. Perfeito. Acontecerá uma força de reação. Vamos colocar de verde aqui, tá? Acontecerá uma força de reação. Essa força de reação eu vou chamar de FBA. Essa força de reação, perceba que ela está, olha,
a direção é igual, direção ainda é horizontal, sentido é oposto, né? Então, como o FAB estava para a direita, FBA está para a esquerda. E o módulo? O módulo é o mesmo, professor. Continua 20 newtons, ok? Então é isso que ele quer dizer. Vamos trocar aqui a cor. É isso que ele quer dizer com o sentido oposto. O sentido da força que estava para a direita vai ter uma reação para a esquerda. A direção é a mesma, horizontal, horizontal. E o módulo é o mesmo, tá? O módulo, a intensidade, a quantidade da força é a mesma. Não tem como você aplicar ali 20 e ele devolver 18. Ou você aplicar 20 e ele devolver 22, tá? Não há essa desigualdade, tudo bem? Vamos lá, pessoal, manda na tela. Toda vez que um corpo A exerce uma força que eu chamo de FA num corpo B, este também exerce uma força, né, FB, tal que essas forças, olha só, têm a mesma intensidade. Há uma forma de você dizer isso, que eles têm a mesma intensidade, é escrever na notação de módulo. Então, quando eu escrevo assim, olha, FA, e escrevo assim, trata-se o quê? É um vetor força, né? O vetor FA. E a palavra vetor está indicada por esse símbolo aqui, ó. Vetor força A. Se eu escrevo FB com essa seta em cima, também é uma forma ou uma notação vetorial. Então é um vetor FB. Agora, professor, o que muda quando eu resolvo colocar as duas barrinhas que aparecem? Quando eu escrevo assim, as duas barrinhas, e escrevo uma letra aqui dentro, por exemplo, FA, aí não é mais o vetor FA, tá? Eu não vou chamar mais de vetor FA. Eu chamo de módulo de FA. O que isso significa? O que significa o módulo? O módulo de um vetor indica a intensidade do vetor, né? Se eu fosse plotar esse vetor em algum gráfico, indicaria o tamanho do vetor, comprimento, o tamanho do vetor. Mas se eu não estiver falando graficamente, seria o quê? A intensidade do vetor. Tudo bem? Então, escrevo com essas duas barrinhas aqui, é o módulo do vetor FA. Vamos lá, manda na tela. Sobre o vetor FB, a mesma ideia vale para ele. A mesma ideia vale para ele. Se eu escrevo módulo aqui, ó, a barrinha primeira, o FB e a segunda barrinha. Então também é módulo de FB. Uma vez que você apresenta um vetor com essa notação dentro das duas barrinhas, você está olhando apenas para a sua intensidade. Ou seja, essa informação aqui, ela não te fala nada sobre sentido e sobre direção, tá bom? Ela só fala a respeito da intensidade do vetor, ok, pessoal? Então tá aqui, notação, módulo de FA é igual a módulo de FB, ou seja, eles têm o mesmo valor, eles têm a mesma intensidade. Tem a mesma direção, vamos dizer assim, uma força está para cima e a outra para baixo. A direção é o quê? Vertical, né? Então olha só, eu vou aqui, pessoal, tem um telhado, né? Tem um telhado. Aí nesse telhado eu coloco um apoio, ok? E nesse apoio, eu vou ter uma força aplicada para cima, professor, F, e uma força para baixo, F', tá? O F e o F', vamos colocar assim, um par de ação e reação. O F e o F', um está para cima, outro para baixo. Mas a direção, né? Direção, vou colocar em Y, né? Vai ser o quê? Vertical. Então a direção para os dois é a mesma, tá bom? Não confunda direção com sentido. Agora, sentido, realmente, olha só, o sentido é oposto. O sentido para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, entendeu? Uma diagonal ascendente, uma diagonal descendente. Então, sentidos, de fato,
opostos. Agora a direção é a mesma, tá bom? Deixa claro aí na sua anotação o que é a direção e o que é o sentido. Tem a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. E aí nós temos que esclarecer isso aqui, né? Caso você não esteja lembrando, vamos deixar claro o que é a força de campo e a força de contato. A força de campo é aquela que há a possibilidade, né? É permitido que ela aconteça sem que os corpos se toquem. Não há necessário, olha a palavra, o contato. Não há necessidade do contato. Ou seja, elas acontecem à distância. Ué, professor, que forças são essas? Tem várias, tá? Uma delas é, se você pegar o seu lápis aí, ó, estica o lápis, solta o lápis. Aí quando você soltar, né, é claro que ele vai cair. O que está levando ele para baixo? A força gravitacional, ou força-peso. Ou seja, é uma força de campo. Por quê? Porque o planeta que está interagindo com ele, né? O planeta que está interagindo com ele, há um campo gravitacional e através desse campo ele é puxado para baixo. Então há uma força, mas é uma força de campo. A Terra, o planeta, não precisa pegar nele e puxar ele para baixo. O campo gravitacional, agindo sobre essa força, na forma de força, é que vai levá-lo para baixo. Então, força-peso é um exemplo. Um outro exemplo é você pensar assim, olha, eu vou pegar um corpo que está com uma carga elétrica, ok? E eu pego um bastão eletrizado. Então, tu pode ter atração, uma força de atração, ou uma força de repulsão. De qualquer forma, não há necessidade que um corpo toque no outro. Se aqui há uma carga elétrica em excesso ou falta, e esse aqui está eletrizado com um tipo de carga, ou haverá repulsão ou atração. E isso ficará claro na própria aproximação dos corpos. Na aproximação deles, você vai ver a atração ou a repulsão. E eles não precisam tocar, então, portanto, força elétrica é uma força de campo. A própria força magnética também, quando você já brincou com ímã, pega um ímã e alguns metais aqui, você começa a aproximar o ímã, ou aproximar um ímã de outro, dependendo de como você tentar aproximar esses dois ímãs, você pode ver um repelindo o outro ou um atraindo o outro. E olha só, novamente, para você sentir a força entre os ímãs, eles não precisam estar se tocando. Pronto, forças de campo. Eu acho que está claro isso, né? E aí, o que a gente quer dizer aqui? Que o par de ação e reação, ele tem que ser de mesma natureza. Uma vez que uma força de ação, né, para um corpo é de campo, a reação também será de campo, entendeu? Para todos os exemplos que você imaginar de forças de campo. A ação é de campo, então a reação também será de campo. Agora, as forças de contato, aquelas que precisam, os corpos precisam estar tocando para acontecer, por exemplo, colocou a mochila sobre a mesa, então aconteceu a força normal. Então é claro que tem que estar tocando na superfície para acontecer. Tanto a força, né, da ação e a da reação serão de contato. A força de atrito, um corpo vai deslizar sobre o outro. Você também vai ter ação e reação e também será de contato, tudo bem? Resumindo, ação e reação tem que ser forças do mesmo tipo. Não pode acontecer da ação ser de campo e a reação ser de contato. Ou a ação ser de contato e a reação ser de campo, tá bom, pessoal? Manda na tela. Observe a seguinte imagem, dá uma olhada. Aqui eu tenho um par de ação e reação. Eu tenho duas esferas, tá? Eu tenho duas esferas, esfera A e B, e você tem a representação da força FBA e da força FAB. O que significa essas forças? Vamos lá. O que significa essas forças? A força FBA é a força que a esfera B está exercendo na esfera A, ok? Então tá aqui, ó. Ela está na horizontal para a esquerda, tá bom? A força FAB é a força que a esfera A exerceu aqui, ó, na esfera B. E perceba que ela está na horizontal, porém ela está direcionada para a direita, entendeu?
Então, professor, então essa força que está em A, não é que A está exercendo uma força sobre ela mesma e vai entrar em movimento, não. Ela é causada pela outra esfera. E a força AB, novamente, ela também é causada pela outra esfera, tá? É sempre uma interação entre as duas, seja ela de contato ou seja de campo. O que você percebeu aí nessa figura? Você percebeu o quê? Se você traçar uma reta horizontal, essa reta horizontal ela vai compreender os dois vetores. Se você pegar uma linha e passar aqui, ó, ela vai passar sobre os dois vetores, mostrando que ambos estão na horizontal. Agora, claro que você está vendo que é uma seta e cada um está apontando para um sentido diferente. Então, sentido oposto. Agora, outra coisa curiosa é... Opa, desse lado. Outra coisa curiosa é, professor, eu percebi que a esfera A é maior do que a esfera B. Então, essa força daqui, professor, não deveria ser maior? Não. Não tem essa relação, tá? Não tem essa relação. Um corpo maior colidiu com um corpo menor. O par de ação e reação vai ter o mesmo módulo, tá bom? Vai ter o mesmo módulo. Manda na tela. Nessa imagem é representado um choque, né? Um choque é um tipo de colisão entre duas bolinhas de tamanhos diferentes. Perfeito. Quando se chocam, elas exercem forças uma sobre a outra e após o choque, cada uma segue um caminho. Aí você fala assim, ei professor, mas se apesar delas terem tamanho diferente, na colisão, no ato da colisão, elas terem a mesma força sendo aplicada sobre si, então, professor, por que, por exemplo, você pega um carro de maior porte e colide com um carro de menor porte, um carro bem mais leve, e parece que um deles fica muito mais danificado? Se a força em módulo de ação e reação é a mesma. Ou por que um dos passageiros vai se machucar mais do que o outro, se a força em módulo de ação e reação é a mesma? E a explicação está na aceleração sofrida em cada um deles. A força em módulo da ação e reação é a mesma. Agora, como eles têm tamanho diferente, a aceleração sofrida em cada um deles será diferente, tá bom? Então, a força exercida na ação e reação é igual, mas aceleração diferente. Vamos lá, pessoal? Continuando. E olha só, essa ilustração muito bacana aqui, ó. Um cachorro que sabe jogar sinuca. Olha lá, ó. Com a pata dele, ó, deu atacada especialista, tá? Então, o cachorro, ele tá sabendo física aqui, ó. Tá? Tá melhor do que eu, ó. Ele tá sabendo física. Então, com a pata dele, ele aplicou uma força, impulsionou a bola branca, ela colidiu, causou um choque na outra esfera. O par de ação e reação fez a segunda esfera cair na caçapa e esse mesmo par de ação e reação fez com que a bola branca retornasse. Olha que interessante. Bora lá. Lembrando que essas forças são grandezas vetoriais, é claro, né? Todas as forças que nós estamos falando até agora, na verdade, se eu usar a palavra força, você já tem que lembrar que força é um tipo de vetor, é uma grandeza vetorial. E por ser uma grandeza vetorial, ela tem naturalmente um tamanho, né? Esse tamanho nós chamamos de módulo, tá bom? O tamanho do vetor é o módulo do vetor. Ok. Ela tem uma direção, aí você vai traçar uma reta bem assim, ó. Ela tem uma direção, ok? E ela tem um sentido. O sentido é para onde que ela aponta, ok? Então, vetor tem um tamanho, que é o módulo, tem uma direção, é uma reta que passa sobre ele, e tem um sentido, para onde que ele está apontando. Dessa forma, tanto a força BA quanto a força FAB possuem o mesmo módulo, como eu já expliquei, possuem também a mesma direção
Mas tem uma coisa aí que não é igual, tá? O sentido delas é oposto, é um sentido contrário. Como se pode perceber pela forma como as setas apresentam-se, uma, né, para a esquerda e a outra para a direita, tá bom? Então aqui, eu acho que a grande novidade aqui é você não mais associar o tamanho dos corpos numa colisão com a proporcionalidade da força. Então agora você não vai pensar mais assim, tá? Se uma bola de boliche maior colidir com uma bola menorzinha pode ser de golfe, uma bola de tênis, tá? As duas colidirem ali, saiba que pela terceira lei de Newton, o par de ação e reação em módulo vai ser igual, ok? Então vamos lá. Isso nos faz lembrar, esse conteúdo vai de acordo, de encontro, né? Com o quê? Com o trânsito e a importância do cinto de segurança no trânsito. Bora lá, pessoal? Manda na tela. Os cintos de segurança são o meio mais eficaz que se dispõe para reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em acidentes de automóvel. O cinto de segurança, ele impede, né, em caso de colisão, que seu corpo se choque contra o volante, contra o painel e o para-brisas, ou que seja projetado para fora do carro. Então, assim, muito importante, tá, pessoal? E aí tá o cinto de 3 pontas, né? Tá? Ele sai aqui, prende aqui, passa por aqui. Um cinto de 3 pontas, ok? E uma representação aqui, ó. Foi projetado para ser, ó, forte e prático, né? Para o seu, ok, ó. Aí aparece uma mulher dirigindo, né? Parece que ela tá grávida, olha lá. E aí ela precisou frear bruscamente. Ainda aconteceu uma colisão. Mesmo assim foi seguro, né? Dá para perceber pelo GIF que foi uma colisão segura, ok? Então sim, pessoal, ó, o uso do cinto de segurança extremamente importante e a eficácia dele está na própria física, né? A física, ela vai falar para você ali, ó, tem o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Então, pelo princípio da inércia, de que um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, se não houvesse o cinto de segurança, pela inércia a pessoa seria levada para frente e iria se machucar ali quase que com certeza. Mas com o cinto de segurança, ele desacelera, né, essa sua ida e você fica bem, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Os passageiros, ó, sentados no banco traseiro, sem os cintos de segurança, não somente se põem em perigo, como também colocam em perigo os passageiros dos bancos dianteiros. Numa colisão frontal, eles também se moverão para frente, onde podem bater e ferir o motorista ou o passageiro ou o banco dianteiro, tá? Então aqui o cinto ele se torna importante. Olha só, até o cachorrinho está de cinto aqui, pessoal. Ó. Ele se torna importante, né? Tanto para quem está na frente do carro ou para quem está na parte traseira aqui do carro. Porque a pessoa está solta, com uma redução brusca, ela pode ser lançada para frente, se ferir e também ferir as pessoas à frente. Em uma colisão de veículos a apenas 40 km, o motorista pode ser atirado violentamente contra o para-brisas ou arremessado para fora do carro. Alguns motoristas pensam que podem amortecer o choque se segurando firmemente no volante. Isso é ilusório, né? Porque a força dos braços só é eficaz a uma velocidade de até 10 km por hora. Estatísticas sobre acidentes mostram que passageiros que usam corretamente os cintos de segurança têm um risco menor de se ferirem e uma chance muito maior de sobrevivência em um acidente. Por esse motivo, a utilização dos cintos de segurança é a exigência legalmente na maioria dos países. Lembre-se, o uso do cinto não é opcional, né? Faz parte das condições de segurança do carro, assim como os freios. Se o carro estiver a 20 km por hora e colidir, a cabeça dos ocupantes será projetada na mesma velocidade contra o para-brisa.
é o suficiente para provocar uma perfuração do globo ocular. Portanto, o uso do cinto de segurança é necessário, mesmo em baixa velocidade. Imagine o que pode acontecer a 50, 80 ou ainda a 100 km por hora, tá bom? E aí foi retirado lá do norte bem a importância do cinto de segurança, ok, pessoal? Então vamos lá, ainda sobre ação e reação. Além disso, Newton constatou que na interação de dois corpos, as forças sempre aparecem em pares, né? Sempre pares de força. Para cada ação de um corpo, existe outra, né? Que vai ser chamada de reação, igual e contrária deste sobre o primeiro. Então, olha lá. Forças de contato. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre o corpo A como uma força de contato. Então, aqui ele está aplicando uma força, olha só, sobre a bola na vertical para cima, e nesse contato há uma força sendo aplicada sobre o braço dele na vertical para baixo, tá? Que tem o mesmo módulo, possui a mesma direção e tem sentido contrário. Também no exemplo do chute de uma bola de futebol na diagonal, isso acontece, porque no ato do chute, né, ali no pé, na chuteira, você vai ter a força sendo aplicada na diagonal sobre a bola. Em reação, no ato da colisão ali do choque, haverá a formação de uma força em resposta a isso, uma força de reação em resposta sobre o pé do jogador, tá? Que possui também, ó, mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. O mesmo vale para o ato de você bater um martelo sobre o prego. Olha só, a força aplicada do martelo sobre o prego e a força de reação do prego sobre o martelo, tá? Veja que elas são, ó, opostas, né? Módulo igual, direção. E aqui, exemplos clássicos de forças de contato, né? Ou seja, todas elas que eu mostrei aqui precisam tocar para acontecer. Eles precisam interagir fisicamente um sobre o outro para acontecer. Mas nem toda força é assim. Também existe aquelas forças chamadas de campo. Então, por exemplo, olha só. Imagina a esfera A que tem um excesso de cargas positivas, então ela está eletrizada positivamente, e a esfera B que também está eletrizada positivamente. Opa, então positivo com positivo vai repelir, né? Sinais iguais, né? Sinais de carga iguais, eles vão se repelir. Então haverá uma força de repulsão entre elas. E elas não precisam estar tocando. Perceba que aqui, ó, tem um espaço entre elas não vão tocar. Apesar disso, há um campo elétrico e, portanto, uma força elétrica. Por isso que elas estão se repelindo, tá bom? E também há a possibilidade dessas esferas se atraírem. Então aqui eu tenho uma carga eletrizada positivamente, uma carga eletrizada negativamente, e aí haverá o caso da atração eletrostática. Olha lá, uma carga vai atrair a outra, atração eletrostática. Tudo bem, pessoal? E isso é uma força de campo, porque elas não precisam estar se tocando para acontecer, ok? Um outro exemplo clássico de força de campo é isso aqui, ó. Ah, eu tenho um satélite, né? E ele está orbitando o planeta. Então a força gravitacional e a força centrípeta vão estar agindo. Um não precisa tocar no outro e, de fato, ela vai acontecer sem esse contato. Então, portanto, força de campo. Vamos a um exemplo. Um jogador de futebol chuta uma bola, exercendo nela uma força de 8 newtons, tá? Conforme está aqui na figura. Quanto vale a reação dessa força? E olha só, qual o corpo que exerce esta reação? E onde está aplicada essa reação? Então vamos lá. Quanto vale a reação? 8 newtons. Bom, no texto ele fala que a ação, a força de ação, foi de 8 newtons. Então a força de reação em módulo também terá 8 newtons. Qual o corpo que exerce essa reação? Bom, nesse caso, a bola exerce a reação. Por que a bola, professor? Bom, é o jogador, é o pé do jogador que está exercendo a força no chute. Então, a força exercida pelo pé é uma força de ação. Então, portanto, a força de reação é a força que exerce a reação, a bola. E onde está aplicada essa reação?
naturalmente no pé, né? Ela é aplicada no pé. E a força de ação é aplicada sobre a bola, tá bom? Vamos ao próximo exemplo, exemplo 2. O princípio da ação e da reação explica o fato de que algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. Você já viu esse truque? Então alguém vai ter que retirar muito rápido isso aí, né? E os objetos que estão aqui permanecem na mesa. E olha só, não. Nesse caso, o princípio da inércia é que explica, tá? Então, puxar uma toalha muito rápido sobre a mesa, deixando os objetos sobre a mesa, não é bem um exemplo clássico de ação e reação. Agora é um exemplo clássico da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Os corpos estão em repouso sobre a mesa, tá? Eles estão em repouso sobre a mesa, e quando você puxa essa toalha muito rápido, qual que é a tendência deles pela inércia? A tendência é permanecer em repouso. Então eles vão manter o estado de movimento que eles possuem, o estado de repouso, tá bom? Então por isso que não se aplica, não é um exemplo clássico aqui de ação e reação. Vamos lá, pessoal? Olha lá, aí tem 3 copos sobre a mesa, ele está segurando o pano, a toalha. Olha só. Então, após treinar algumas vezes, é que ele vai conseguir fazer dar certo. Nas primeiras vezes que ele tenta fazer, naturalmente os copos vão cair, né? Porque ele não vai puxar rápido o suficiente ou na direção certa. Mas finalmente ele consegue. O princípio da ação e da reação explica o fato de que um corpo, ao ser lançado obliquamente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e continua seu movimento, mas para baixo. E olha só, ele não explica isso. Aí você fala assim, não explica isso. Nesse caso, há variação de velocidade e não há aceleração, né? E não há aceleração de movimento uniformemente variado. Ou seja, aqui no lançamento oblíquo, como nós já falamos, há uma combinação, né, de duas velocidades, que nós chamamos de V0x e inicialmente V0y. E aqui na horizontal, ele vai ter a combinação de um movimento uniforme e na vertical vai ser um movimento uniformemente variado, tá? Então há a combinação dos dois. E C, quando tiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, nenhuma força atuar nela. A pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade e na mesma direção. Olha lá, lançou a pedra no espaço e ela vai seguir em linha reta com a mesma velocidade. Isso é explicado pelo princípio da ação e reação? E a resposta, também não. Isso é explicado pelo princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, tá bom? O princípio da ação e reação explica o fato de que, quanto maior a massa de um corpo, é mais difícil movimentá-lo. Se está parado, é mais difícil pará-lo. E se está em movimento? Então, olha só. Então, você pega corpos mais massivos. O princípio da ação e reação explica isso, essa facilidade para movimentar um corpo ou dificuldade para pará-lo? Não. Nesse caso, a quantidade de movimento é que vai explicar essa facilidade ou dificuldade de mover esse corpo. O princípio da ação e reação explica, explica o fato de que a força de atração da Terra sobre a Lua é igual, em intensidade e direção, à força de atração da Lua sobre a Terra. E sim, nesse caso, é uma aplicação da ação e reação, porque é uma força de campo, tá bom? E um terceiro exemplo, um carro tromba, com um grande caminhão carregado. Nessa interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior, menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro. E B, então, por que o carro normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Então a força ela é de igual intensidade, tá? Em sentido oposto. E por que o dano? Porque é feito em materiais menos resistentes e também porque o grau de aceleração
nos corpos é diferente, tá? Proporcional à massa que eles possuem, tá bom, pessoal? Então vem aqui comigo, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.